Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? Esse canal é um correspondente diretamente para todos os patriotas, da direita e conservador. Somos totalmente contra os terroristas, traficantes e comunistas. Esse tipo de gente que estão juntos com pessoas contra Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Homem qualificado, competente, a voz da verdade, valente no bom sentido, com coragem para nos defender contra todos esses ditadores, perseguidores, etc. Hoje, dia 8 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Eu estou fazendo outra live agora, porque a cortina de fumaça de querer intimidar o ex-governo antecessor ao Lula, que deixou superávit financeiro, ou seja, os cofres públicos, todos em ordem, todos funcionando, o agronegócio funcionando, está funcionando até hoje, devido à administração do Bolsonaro. E o DEFAL, que começou no governo do Lula, já decretou recessão no Brasil. 10 trilhões de dólares. Eles devem esse dinheiro lá fora. Eles não pagaram lá fora. Então, eles utilizaram o dinheiro da USAID, que patrocinou este DEFAL. Eles foram lá com o dinheiro da USAID, não é? Fizeram reuniões, banquetes, tudo. Pegaram dinheiro de todos os países da Europa, entendeu? Alegando que eles, com esse dinheiro, eles iam favorecer o BRICS. E a realidade é que deram um golpe no BRICS. Então, o Lula já está com a prisão internacional decretada. Ele e o governo. A partir de hoje já está impedido o governo de funcionar. Então, o Bolsonaro será colocado presidente, mandato tampão, até o final de 2026. Entendeu? E elegível. E ele vai administrar para evitar que o parlamento, não é? O deputado da Câmara de Deputados Federais, que é corrupto, venha a continuar o DEFAL, o roubo, porque já não tem mais orçamento. Ou seja, eles não podem fazer aprovar o orçamento de 39 ministérios quando estão devendo 10 trilhões de dólares.
Então os bancos já se retiraram. Quem declarou default foi o Bradesco. O Brasil está em recessão. Muito bom dia. Emilate já se encontra na área. Estamos aqui com 123 países, a OTAN, a NATO e o Pentágono. Quem está falando é o interventor pela Ementa 45 na República Federativa do Brasil, o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Todos identificados, aqueles que prestigiam este conluio de países do narcotráfico. Eles querem a guerra, preferem a guerra, não preferem a paz. E todos eles delipendiaram, roubaram os cofres dos Estados Unidos da América, se serviram de uma autoridade ministerial conhecida como USAID e procederam a delipendiar o tesouro dos Estados Unidos da América. Esta sabotagem feita por motim, espias que se encontram localizados em todo o planeta, se serviram do dinheiro dos contribuintes americanos que pagaram para serem roubados. Então, estamos já na detenção, na procura de identificação destes executivos, funcionários públicos de 196 países que se serviram para decretar guerra nuclear aos Estados Unidos da América e ao planeta. Então, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, interventor na República Federativa do Brasil pelo artigo 45, com a tutela e curatela de 123 países. Estamos já posicionados em declarar que o crime de alteração das urnas, de manuseio das urnas, feito o crime de adulterar resultados do sufrágio, que colocou um condenado réu, ladrão, que ele foi condenado, estabelecido, ele simplesmente, ele já faleceu. E quem assumiu o executivo da República Federativa do Brasil é um facsímil, é um impostor, é um ator que a dastiloscopia das digitais não bate, não diz que ele é Luiz Inácio Lula da Silva e nem seu DNA. Então, ele antecipou a posse da República Federativa do Brasil como mandatário do Executivo e arrombou, ele mandou o chaveiro com toda a mídia arrombar a sede do Planalto, arrombar o Tribunal Superior Eleitoral. A mídia, a TV Globo se estabeleceu lá e eles procederam com este autogolpe pronunciado por Barroso de forma monocrática, ou seja, houve sim manipulação das urnas. As urnas não estão completas para o sufrágio que levou Luiz Inácio Lula da Silva como suposto vencedor no pleito contra o senhor Bolsonaro. O povo em peso, que todo mundo votou no senhor Bolsonaro, viu o plágio, o crime sendo praticado e pago pela USAID do Biden. E também da membresia como é que é o nome dela? Caroline, como é que é? Van der Leyen, da Europa. Todos em conluio para proceder a se perpetuar no crime que foi descoberto
de vários planos Marshall, desde 1990 até 2017, que roubaram o tesouro dos Estados Unidos da América. Tudo isto com provas irrefutáveis. Então nós temos aqui uma máfia, precedida por Barroso, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos eles já com a captura determinada pelos tribunais internacionais, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal Penal Internacional, cujo presidente do Tribunal Penal Internacional é um terrorista. O juiz que ocupa a presidência do Tribunal Penal Internacional, ele tem vários inquéritos e já está fora do Tribunal Penal Internacional conjuntamente com o seu PGR, Procurador-Geral. Entenderam? Todos eles já presos. Então nós agora estamos estabelecendo que aqui no Brasil está já determinado que houve sim a manipulação das urnas eletrônicas que foram fraudadas e que foram feitas pela intervenção monocrática do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, crime lesa pátria. Todos eles não tem como negar. E também a Carmen Lúcia, que determinou a censura imposta, perpétua, que é exercida até hoje no território da República Federativa do Brasil. É um crime sem precedentes, onde foram todos identificados. Então, a presidência da República Federativa do Brasil se encontra vaga. O verdadeiro Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito. Quem está aí é um impostor, que ele não sai do Brasil porque ele vai ser preso, vai fazer as datiloscopias que foi feito nos Estados Unidos da América e comprovam que ele é um plágio. Ele é um plágio. Então, a delação premiada, a plea bargain do Biden, estabelece que Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido, conjuntamente com outros na Europa, em todo o planeta, a usufruir do dinheiro da USAID, que levou à quebra da administração dos Estados Unidos da América. Roubo. Então estamos na guerra, na terceira guerra mundial, na guerra atômica. Então o senhor Trump vai fazer o seu pronunciamento com relação ao Paulo Gonet, com relação às narrativas que não tem provas, não existem provas, não há provas que levem ao sequestro dos generais do corpo do exército, que está impedido de defender o Brasil, já que o Brasil se encontra em guerra contra a Venezuela, contra o narcotráfico. Estamos todos os brasileiros do Exército, da Marinha, da Aeronáutica estão trocando tiro. Estão entendendo? Então vocês estão afastados. Está afastado também esse impostor do Executivo. E quem toma posse é a intervenção do Tribunal Penal Internacional, já que ele é submisso, ou seja, o Brasil é submisso ao Tribunal Penal Internacional. Interventor no cargo arbitral, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, através da emenda 45, ele afasta o Supremo Tribunal Federal, o Paulo Gonet da PGR, por identificá-los como máfia do narcotráfico, com recompensa do FBI de 5 milhões de dólares pelo Alexandre de Moraes.
Já está tudo identificado. E também estamos levando a captura desse indivíduo, esse impostor, travestido, maquiado, usa máscara, não se sabe se fez plástica, mas tudo indica, tudo está já sacramentado com provas irrefutáveis que não se trata de Luiz Inácio Lula da Silva, e sim de um impostor. Então, a presidência se encontra vaga, não há quem represente. E o seu vice-presidente, ele é o que elabora toda a membresia do narcotráfico, do comando da capital. Ele é o líder de todas as facções. Alckmin, ele também frequenta todos os terroristas no planeta. Todos já sabem e todos têm por entendido que vamos proceder. Então não há retórica, não há como vocês quererem fazer pronunciamentos e querer intimidar a população da República Federativa do Brasil. Nós já vamos entrar em poucos segundos e estabelecer a tomada dos poderes do Executivo e também 29 partidos e 39 ministérios do narcotráfico do GovBR no Brasil, no desgoverno, todos presos, levados ao calabouço. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países, de membros, de funcionários públicos que ocupam as representatividades destes países. Todos se juntaram a receber propina. Então, por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Com relação à minha sobrevivência, meu Pix, Oscar Aníbal Chiappano, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Mercado Pago é a plataforma bancária. Meu CPF, documento de identificação, CPF, número 510-466-44734, plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, viralize isto. E já estamos tomando as prisões agora, no dia 19, na 0 hora começamos. O Rio de Janeiro está sitiado. Todas as 88 facções, conjuntamente com os 10 superintendentes da Polícia Federal, narcoterroristas, que trabalham para este cartel de drogas, Foro de São Paulo, também compõem nas apreensões de drogas nos aeroportos e portos, e estas drogas são compelidas a serem vendidas de novo. Ou seja, a Polícia Federal captura as drogas e coloca à venda e faz exportação deste estupefaciente. Todos trabalham, todos estão acumulados. Já está tudo resolvido. Agora vamos intervir. E quem não quiser ser detido será fuzilado. A ordem é detenção, vivo ou morto. Viralize isto. Meus amigos e amigas, hoje, dia 8 de março do ano de 2025, quem vos fala, Mestre Dinho. Esse sistema político atual, caótico e melancólico, está chegando ao fim. Graças a Deus. E tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Na sequência, hoje, em comunicação com o juiz Oscar Aníbal Chiappano, e, ao mesmo tempo, ele enviou 2 vídeos antigos do juiz Oscar Aníbal Chiappano. Preste atenção o que ele diz naquela época e vamos comparar
o que está acontecendo na atualidade. Em seguida... Bom, muito bom dia, boa tarde. Sexta-feira, 23 de fevereiro, 15 horas 07 minutos. A bem da lei, a Operação Lava Jato, ela foi colocada para procedimento de ética, procedimento de constituição ao réu, dando-lhe prerrogativa de defesa para mostrar o caráter e a consistência jurídica do judiciário brasileiro como um todo. A ética jurídica estabelecida na República Federativa do Brasil, ela carece de controvérsias. São controvérsias de quem perdeu a causa. Mas as leis e o bom juiz, estes se destacam como o Bretas, Moro, os juízes de Brasília e todos os juízes que fazem parte da toga brasileira, como também os árbitros internacionais que praticam a justiça arbitral internacional e estabelecem o bom vínculo com 196 países. Devo dizer que o judiciário da segunda região do Rio de Janeiro é libado primeiro pelo seu presidente da segunda instância, Alberto Gomes, o desembargador, que por informações de positivo logro da justiça em averiguar fatos sabe de todas as inerências e vínculos que os seus membros têm com a sociedade. O judiciário, ele se julga diariamente, ele é controlado diariamente. Todos nós somos controlados. Então eu quero dizer que não cabe suspeição ao judiciário da segunda região federal. É o que eu tenho a dizer. Só estou esperando que entre o Oriente e o Ocidente. Ok, podemos começar? Ok. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano,
Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. No momento, 23 horas e 48 minutos do dia 8 de janeiro de 2021. Atenção, generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. Atenção, tiar militar. 52 países, membros. Atenção, forças especiais de inserção, a tecnologia TI. Atenção, grupos de 60 agências de inteligência. Atenção, OTAN. Atenção, Pentágono. Atenção, NATO. Atenção, Exército de Coalizão. A ordem executiva 13.848 de interferência estrangeira em fraudes eletrônicas nos Estados Unidos com suas medidas econômicas contra os países envolvidos. A América determina que será feita a intervenção de armas de alta tecnologia para erradicar a invasão da China a todo o continente. Isto tudo já identificado. Todos os seus agentes, espias e sabotadores que estão em 183 países, que fazem parte dos parlamentos, do Poder Judiciário de suas Cortes Supremas, em 183 países, membros dos plenos das Cortes, todos já identificados, todos com suas capturas determinadas. Taiwan já se posiciona e está preparada para uma guerra que a China vai invadir por mar. Israel já defende Arábia Saudita e Emirados Árabes, todos já preparados para o combate contra a China. Joe Biden emite ordem política, evocando o artigo 25. O laptop de Nancy Pelosi revela toda a trama e ardil processo de nomes e também elementos que se encontram em várias empresas que fazem parte da trama de tomar o planeta em vários países, todos arregimentados por esta trama sórdida de elementos do Partido Democrata e também membros do Partido Republicano. Todos eles auferidos à espionagem e sabotagem, fazem parte da milícia de espias e sabotadores que tramam com o domínio do planeta. Isto posto, acerela toda a ação de contingente preparado para tomadas de posição no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, o submarino nuclear, o porta-aviões nuclear, os aviões nucleares posicionados na Europa,
os aviões posicionados nas ilhas que circundam o Pacífico, todos em posição radical, à defesa do planeta e os seus habitantes. A Ordem Executiva 13.848, de interferência estrangeira em fraude eletrônica nos Estados Unidos com suas medidas econômicas contra os países envolvidos, se transforma na defesa imediata, sem parolar, unicamente através da rendição imediata do PCC da China, do cachorro louco Xi Jinping, que já está totalmente falido, posto que é o enfado já registrado desta mesma fórmula, que eles não têm capacidade mental de sucesso. E todos eles já identificados. Então, tropas, efetivamente, Nancy Pelosi, ao divulgar que arma de alta tecnologia será empregada para acabar com o posicionamento de extorsão, de intimidação ao planeta, ela revela a sua vasta interferência em todos os países do narcotráfico mundial. Ela é a terrateniente, ocupante político de informação de dados para os países que confabulam para a invasão dos Estados Unidos da América. Há vários estados da América, dos Estados Unidos, que estão subjugados por tropas estrangeiras chinesas que se encontram agora nos portos desses estados. Haverá confronto local. Então, a ordem já é dada no momento 23 horas e 56 minutos do dia 8 de janeiro de 2021. Pedimos todos os cidadãos do planeta a que unam seus esforços em oração para testificar da China, do cachorro louco Xi Jinping, e a tarefa de Israel em proteger a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, contra o inimigo do Iêmen, que eles estão querendo fazer frente e que vão ser dizimados. O porta-aviões e o submarino atômico já se encontram posicionados para abater o Irã, como também na fronteira com a Rússia, milhares de aviões de guerra se posicionam para a invasão em dizimar, em ordem unida, o Irã e também qualquer opositor, como a Turquia ou a Rússia. Já está estabelecido toda esta ordem. A única forma é a rendição imediata. Não há como retroceder. Se trata
de sobrevivência do planeta. Por favor, viralize isto o máximo possível, porque já foram dadas as ordens. Pedimos a todos os países que fazem parte do exército de coalizão que unam forças para abater este inimigo comum da China e que os países que foram subjugados cometam a sua revolução e rebelião contra este sistema comunista fadado já à destruição. Todos unidos ou serão considerados inimigos. A intervenção já começou. O laptop de Nancy Pelosi revelou todo um posicionamento bélico para a tomada dos Estados Unidos da América por tropas que se encontram nos portos, tropas chinesas e do Irã, já em solo americano. Pedimos imediata intervenção do Pentágono, da OTAN e os homens livres da NATO. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional NR em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Proceder de imediato. Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Notícia de última hora: TCU acaba de falar em crime de responsabilidade fiscal praticado pelo governo Lula e bloqueia os recursos do pé de meia. E aí, minha gente? Já podemos sonhar com impeachment ou tá cedo ainda? Fala a opinião de vocês. A Polícia Federal apreendeu bens do advogado Fernando Costa Magalhães, que atuou na defesa de Adélio Bispo. Somados todos os bens, entre eles carros de luxo e até um avião, são mais de 200 milhões de reais. Segundo a investigação, Magalhães é advogado de uma organização. Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 8 de março de 2025, um sábado bombástico. Aqui nesse canal, quero lembrar aos amigos, vocês ficam bem informados, então eu vou pedindo logo para que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e deixe o seu like ou o seu dislike, não tem problema. Antes da primeira bomba desse sábado, quero informar aos queridos amigos também que um vigarista está se passando por mim. Ele clonou o meu canal e está pedindo dinheiro. E eu faço o alerta: não sou eu. Eu não escrevo para ninguém, nem peço dinheiro para ONGs ou ajuda assistencial para a África, como parece ser o caso deste vigarista que clonou o canal. Fiquem atentos e, se receberem esse tipo de e-mail, esse pedido de dinheiro, denunciem. Muito bem, vamos então. Eu tenho 3 bombas, na verdade, hoje. A primeira é que Joe Biden, acreditem, não assinou nenhum documento enquanto esteve na presidência. Essa é a denúncia bomba de hoje. Nenhum, minto. Ele assinou apenas um do próprio punho, a sua renúncia a concorrer como presidente dos Estados Unidos. Quando passou a bola para Kamala Harris. Aquela foi uma assinatura de próprio punho, mas, ao que tudo indica, foi a única. Então, quem assinou todos os documentos de Biden? Tchananã, você ficará impactado ao saber. A outra bomba do dia é que começou, a justiça um pouco mais pesada em relação a militares traidores da pátria.
3 militares foram presos na quinta-feira por alta traição e deverão encarar, sim, uma justiça pesada no decorrer do período, mas, ao que tudo indica, pode ser apenas a ponta do iceberg. E a outra notícia bombástica: Donald Trump pegou um país literalmente quebrado, coisa que a velha mídia não informará, mas eu informarei aqui. Bem, a primeira notícia é a seguinte: lembram, no dia de ontem, se não me engano, eu falei de um senhor, de um procurador-geral, o procurador-geral do estado do Missouri, o senhor Andrew Bailey. Bem, o senhor Andrew Bailey, procurador-geral, está pedindo que os congressistas republicanos se atentem para um fato. Joe Biden não tinha condições mentais de tocar o país, e isso foi provado durante a campanha, tanto que ele teve que entregar o bastão para Kamala Harris. Bem, Andrew Bailey quer saber então quem comandava os Estados Unidos, já que Biden era uma espécie de morto-vivo. Sem demérito a ele como pessoa, mas não tinha condições de comandar os Estados Unidos. Agora, depois que o procurador-geral do Missouri instigou os republicanos, as coisas começaram a aparecer. Descobriu-se, portanto, que não era Biden quem assinava ordens executivas ou qualquer outro documento desde que chegou à Casa Branca, e sim uma máquina chamada Autopen, uma autocaneta, por assim dizer. Essa que aparece aí na tela. Bem, a matéria diz que a Heritage Oversight coletou tudo o que Biden assinou ao longo de 4 anos e descobriu que todas as assinaturas, exceto uma, foram feitas pela máquina. A Oversight reuniu todos os documentos que puderam encontrar com a assinatura de Biden ao longo de sua presidência. Todos eles usaram a mesma assinatura Autopen, exceto pelo anúncio que o ex-presidente estava desistindo da corrida presidencial no ano passado. E aí, diz a matéria, algumas pessoas precisam ser enforcadas por isso, porque é traição. Na verdade, quem disse isso foi Mike Howell. Ele disse exatamente que o controle do presidente por uma máquina exige saber quem controlava a máquina, e isso, portanto, configura em autotraição, cuja pena é, sim, capital, uma vez que tudo isso seja finalmente provado, que vá às últimas instâncias em tribunais. O procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, pediu ao Departamento de Justiça para investigar se o declínio mental cognitivo de Biden permitiu que autoridades não eleitas tomassem decisões sem seu conhecimento ou aprovação. Se for o caso, as ordens executivas, perdões e outras ações de Biden podem ser inconstitucionais e nulas. Ou seja, tudo que Biden assinou, ou quase tudo, pode ser considerado nulo. Então, é claro que isso é uma bomba atômica, porque será certamente o assunto mais discutido pelo Congresso na próxima semana. Isso realmente causará muito, mas muito problema para a ala progressista, que terá que explicar, ou terá pelo menos que tentar bloquear esta ação. Mas é como aquela história de uma bola de neve. Começa pequena, mas uma vez que está descendo a montanha, ninguém a parará. Vamos aguardar cenas eletrizantes para os próximos capítulos. Agora, outra notícia para bombar nesse sábado. 3 militares foram presos na quinta-feira por traição. Eles estavam vendendo segredos americanos para a China. A matéria aqui publicada pelo National Review diz que 3 soldados do exército americano, 2 na ativa e 1 aposentado, foram presos na quinta-feira por vender documentos e informações militares confidenciais a compradores na China. Li Tian e Huiyu Duan
foram acusados no Oregon por conspirar para cometer suborno e roubo de propriedade do governo, disse o Departamento de Justiça. Jian Zhao foi acusado em Washington pelos mesmos crimes, mas também por conspirar para obter e transmitir informações de defesa nacional a um indivíduo não autorizado e recebê-las. Os destinatários não autorizados estavam baseados na China. Os réus presos hoje são acusados de trair nosso país, trabalhando ativamente para enfraquecer as capacidades de defesa da América e empoderar, o nosso adversário, a China. Isso quem disse foi a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, em uma declaração oficial. Eles enfrentarão uma justiça rápida, severa e abrangente, disse ela. Zhao, um dos militares presos, é um sargento da ativa estacionado na base conjunta Lewis McChord, no estado de Washington. Ele conspirou para obter e transmitir discos rígidos classificados como secretos e ultra-secretos para compradores chineses desde julho de 2024, de acordo com uma acusação apresentada na quarta-feira no Distrito Ocidental de Washington. Ele também conspirou para vender um computador criptografado que pertencia ao governo dos Estados Unidos e documentos e informações militares confidenciais que lançavam luz sobre um sistema de mísseis e artilharia e a prontidão dos militares dos Estados Unidos para lutar em um possível conflito com a China. Em troca dos segredos militares, Zhao teria embolsado pelo menos $15 mil. Somente a acusação de Zhao foi tornada pública pelo Departamento de Justiça. As outras duas ainda estão encobertas. Enquanto isso, os outros dois presos, Tian e Duan, trabalharam juntos entre novembro de 21 e dezembro de 24 para reunir manuais técnicos e outras informações sobre as capacidades operacionais do exército americano. Tian enviou esses segredos para Duan, as informações relacionadas a sistemas de armas militares, incluindo os veículos de combate blindados Bradley e Strike, com os seus devidos segredos, evidentemente. Assim como Zhao, Tian estava alocado na base Lewis McChord, em Washington, e Duan serviu o exército de 2013 a 2017, e agora está aposentado. A acusação foi registrada no Distrito do Oregon. Todos os 3 soldados foram acusados de violar os seus deveres e vender os Estados Unidos a um adversário estrangeiro. Kash Patel, em relação a isso, o diretor do FBI, disse o seguinte: embora o suborno e a corrupção tenham prosperado sob o Partido Comunista da China, esse comportamento não pode ser tolerado com os nossos militares, aos quais são confiadas informações militares, incluindo informações de defesa nacional. O FBI e nossos parceiros continuarão a trabalhar para descobrir tentativas daqueles na China de roubar informações militares sensíveis dos Estados Unidos e responsabilizar todos que desempenharam um papel em trair nossa defesa nacional. O FBI gostaria de agradecer à contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos por sua estreita parceria durante essa investigação, disse Kash Patel. E é claro que isso aí aumenta a tensão entre Estados Unidos e China. Bem, muitos dizem que esses 3 militares são só a ponta do iceberg. Pelo montante, pelo valor que foi pago para que eles vendessem documentos secretos dos Estados Unidos, percebe-se que são soldados rasos em comparação a outros militares que venderam provavelmente segredos ainda mais importantes a valores ainda muito maiores. Então, certamente, esses que já estão presos acabarão revelando, sim, muitas coisas, tanto para o serviço de inteligência, para o serviço de inteligência do Exército, como do FBI. E também podemos esperar, então, aí para as próximas semanas ou meses, muitas mais prisões na área militar. Definitivamente, o bicho vai pegar.
Bem, agora outra notícia importantíssima. Essa é uma matéria muito longa, eu vou deixar para esmiuçá-la à noite. Mas um levantamento recente mostrou que os Estados Unidos, que Donald Trump herdou, estavam literalmente quebrados. Os Estados Unidos estão falidos por 4 anos de Biden. Um exemplo disso é uma notinha de rodapé publicada agora pela Breitbart News, que diz o seguinte: o Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos descobriu um contrato de $56 mil que estava sendo pago a um contratante de plantas para que ele regasse 8 plantas decorativas em vasos. O sujeito recebia aí em torno de R$322 mil para regar 8 plantas decorativas do Departamento de Assuntos de Veteranos, o VA. Pois é. É claro que o contrato foi cancelado. E quem descobriu isso? O Doge. E o Doge se ofereceu para regar as 8 plantas de graça. É claro que isso é só um grão de areia diante do Himalaia. É claro que isso não significa nada em relação ao que o Doge já descobriu. Mas, se alguém recebia $56 mil por ano para regar 8 plantinhas decorativas, isso nos dá uma ideia de como os Estados Unidos, que Donald Trump pegou, estão quebrados. E aí entra, então, uma matéria muito importante, um estudo muito completo sobre esta falência dos Estados Unidos. Em 12 pontos, o Economic Collapse Blog coloca a situação. Eu trabalharei esses pontos com mais detalhe à noite, na live. Eu farei uma live à noite aí trabalhando esses pontos. Mas, só para vocês terem uma ideia, vou elencar aqui os pontos. O déficit comercial em relação ao resto do mundo atingiu um recorde histórico. O déficit dos Estados Unidos, déficit comercial em relação ao resto do mundo, atingiu um recorde histórico. 2. A porcentagem de americanos que estão sacando as suas economias para a aposentadoria nunca foi tão alto como agora. O terceiro ponto, neste ano, o preço de uma dúzia de ovos nos Estados Unidos atingiu o nível mais alto de todos os tempos. Ponto 4 diz que a taxa de inadimplência para empréstimos automotivos subprime, com pelo menos 60 dias de atraso, atingiu um nível nunca visto na história dos Estados Unidos. O ponto 5, em janeiro, as vendas pendentes de casas caíram para um recorde histórico também. Nunca foi tão baixa. O ponto 6 diz que está sendo projetado que os Estados Unidos terão um déficit comercial agrícola também sem precedentes na história, ou seja, de $49 bilhões em 2025, por causa, claro, da herança maldita deixada por Biden. O ponto 7 diz que aproximadamente 15 mil lojas serão fechadas permanentemente nos Estados Unidos em 2025. Isso será um novo recorde histórico por uma ampla margem. O ponto 8 diz que o preço do ouro ultrapassou $2.900 a onça pela primeira vez, em decorrência disso, uma grande inflação da era Biden, que fez com que os americanos recorressem, então, a um ativo para garantir, um ativo que garantisse as suas economias, porque estavam sendo corroídas pela inflação. O ponto 9 diz que a dívida no cartão de crédito dos americanos ultrapassou a marca de 1,2 trilhão de dólares pela primeira vez na história. O ponto 10 diz que a dívida total das famílias americanas ultrapassou a marca de 18 trilhões de dólares também pela primeira vez na história. O ponto 11, a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou a marca de 36 trilhões de dólares pela primeira vez. E aí, para encerrar, Mike Snyder diz: quando você soma todas as formas de dívida em nossa sociedade, chega a um total de mais de 100 trilhões de dólares. E isso nunca aconteceu antes em toda a história
de nossa nação. Bem, Donald Trump assumiu ontem, praticamente, não tem 60 dias no cargo. E a CNN já está tentando colocar nas costas do loirão a culpa por esses números estratosféricos, números históricos. E é claro que não vai pegar. Então o Economic Collapse Blog faz essa longa reportagem para dizer o seguinte: olha, o loirão pegou o país totalmente quebrado e nós sofreremos muito até que a política de Donald Trump comece a dar resultado. O problema, claro, como eu disse em vídeo anterior, Donald Trump corre contra o tempo, porque ele começou logo com uma guerra tarifária, isso implica uma forte produção interna. Mas a questão agora preocupante é a seguinte: o país está quebrado. Os americanos terão que se unir como nunca antes na história para sobreviver, para salvar o país dessa hecatombe chamada Biden. Ou deveríamos dizer autopen. Não se sabe mais se havia Biden em Biden. E menos ainda se sabe quem assinava os documentos por Biden. Mas isso logo será descoberto. Sábado bombástico esse, hein, meus queridos amigos? Mas tem mais. À noite eu volto com mais algumas bombinhas, certamente, porque o tempo não para. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser. Oi, gente, vamos chegando aí, dando like, comentando e compartilhando, porque é o seguinte: o escândalo de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral nos Estados Unidos, milhões misteriosos e a prisão americana pode estar reservada para um ilustre brasileiro, e a verdade que o sistema quer esconder de você. Hoje explodiu algo assim inesperado. Para nós, que me deixou aqui chocado, você imagina para o sistema. Prepare-se para ficar de queixo caído, patriota, com o que eu vou trazer para você. Porque um escândalo monumental está sacudindo os alicerces do establishment brasileiro, que ele existe, e ele se reportava até ontem aos americanos, quando comandado pelo Biden. Isso não é novidade para ninguém. E os detalhes são de tirar o fôlego, são informações que eu estou levantando, né? Há algumas horas aqui, compilei algumas informações, não dá para falar tudo num vídeo só. Então, eu vou resumir para você neste vídeo, vou trazendo outros em sequências, só para você entender, meu irmão, que o Xandão tá lascado com os Estados Unidos. Lascado, tá? Por que, Rodrigo? Porque o que aconteceu, o que os americanos sabem, é muito sério. Nós temos uma suspeita, uma dúvida de algo que aconteceu no pleito brasileiro, quando do nada tiraram um ex-presidiário do fundo de uma cadeia e colocaram ele assentadinho na presidência da República, como que se não tivesse acontecido nada. Qualquer pessoa inteligente que pensa, que raciocina, fala: meu irmão, tem coisa errada aí. Porque isso não é normal. Qualquer pessoa minimamente reflexiva. E aí, vocês lembram que nós não podíamos discutir isso aqui no Brasil. Se a gente discutisse sobre isso no Brasil, ele poderia ser multado, ser preso, ter as redes sociais derrubadas. Vocês lembram disso? Enquanto nós aqui no Brasil não podíamos estar discutindo isso, lá nos Estados Unidos eles estavam investigando isso. E essa turma não sabia. Eles acreditaram mesmo que tudo que aconteceu, ninguém nunca jamais ia descobrir. Meu irmão, uma bomba caiu em cima dos caras agora com uma informação que eu vou falar uma coisa para você. Tudo começou, portanto, na madrugada de ontem, quando postagens incendiárias no X
e também matérias em portais como Gazeta do Povo revelaram que Moraes teria extrapolado suas funções no Tribunal, Eleitoral brasileiro para interferir, inclusive, em solo americano. Vocês acreditam nisso? Segundo denúncias quentes, ele usou a sua influência para lançar plataformas nos Estados Unidos para censurar vozes conservadoras brasileiras. E agora o Rumble, apoiado por ninguém mais do que Donald Trump, que está processando o ministro Alexandre de Moraes por violar a primeira emenda americana, o advogado Martim de Luca, que é fluente em português e com sangue nos olhos, procurou a Gazeta, ou procurado pela Gazeta, a gente não sabe quem tomou a iniciativa aqui para falar, disse o seguinte, abre aspas, Moraes vai descobrir que a justiça americana não é a brasileira. Ele achou que poderia mandar no mundo, mas o buraco é mais embaixo com os americanos. O clima que é de guerra e os conservadores estão completamente eufóricos com tudo que está acontecendo, também pudera, nós passamos alguns anos aqui sem poder nem mesmo ter o direito de pensar. Está entendendo que a ganância pelo poder, segundo, repito para você, o advogado Martim de Luca, que não é brasileiro, que é um dos advogados que atua no sistema que processa o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, em entrevista ao Gazeta do Povo, disse o seguinte, o Alexandre de Moraes tentou usar dispositivos, modus operandi, que ele fez no Brasil para tentar calar a voz de conservadores lá nos Estados Unidos, ou seja, gente, tentando atrapalhar a campanha do presidente americano Donald Trump. E aí, estão falando o seguinte, por que cargas d'água esse camarada que mora no Brasil se meteria ou meteria o bico numa eleição americana? Mais informações, você está preparado para o que você vai ouvir? 43 milhões na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? Eu só começo aqui fazendo essa pergunta para você. E tem mais. Enquanto o brasileiro comum rala para pagar as suas contas, há quem diga nas discussões de bastidores que Moraes estaria sentado em um patrimônio de 43 milhões de reais. Isso é o que se sabe. 43 milhões de reais. Uma cifra, gente, que não bate com o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda mais que tem uma carreirinha tão curta, uma carreira tão nada, tão insignificante no que se diz respeito a tempo para a construção de um patrimônio tão poderoso como esse. Repito, 43 milhões de reais na mira das investigações. De onde veio essa fortuna? É uma pergunta que estão fazendo. Aqui no Brasil? Não. Lá nos Estados Unidos. Agora você imagina a potência desses caras e a força de investigação deles. Bom, vamos lá. Quem levanta essa lebre é o comentarista Mauro Fernandes em um vídeo bombástico que ele gravou no YouTube que ultrapassa 500 mil de visualizações desde ontem. É um escárnio de onde veio o dinheiro. Ele usa o TSE e o Supremo Tribunal Federal como trampolim para enriquecer enquanto cala o povo? É uma pergunta. Ele usa o poder da Suprema Corte do Tribunal Superior Eleitoral para enriquecer enquanto cala o povo, enquanto tenta tirar do povo o direito de livre pensamento, de livre manifestação de pensamento?
questiona o youtuber, com tom de indignação que ecoa nas redes sociais. Políticos como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, no X, na rede X, também postou ontem reforçando: Moraes tem que explicar esse patrimônio de 43 milhões de reais. O Brasil não aguenta mais essa elite intocável e que não tem que dar explicação para ninguém. Tudo leva a crer que essas informações estão chegando no Brasil em influencers, em youtubers, políticos, jornalistas e até mesmo em autoridades americanas, por investigadores americanos que estão dizendo o seguinte: você tentou mexer aqui? Você tentou atrapalhar o nosso trabalho aqui? Então nós vamos dar um comando aqui na nossa inteligência artificial. Nós vamos dar um comando aqui no nosso sistema de comunicação global e mundial. E nós vamos começar, meu amigo, cada movimento seu, como por exemplo essa madrugada que ele movimentou a PGR do Lula rapidinho contra o Bolsonaro, as informações começam a chegar no Brasil de maneira assim que deixam eles estarrecidos. É tipo assim, eles fazem um movimento achando que eles estão arrebentando e os Estados Unidos vêm dar um checkmate. Eles fazem um movimento aqui achando que aqui eles vão encontrar caminho para continuar agindo, né, tiranicamente como eles estão acostumados. Os Estados Unidos vem e faz um movimento aqui. Como agora, esta informação que explode nas redes sociais de um patrimônio de 43 milhões de reais, que todos estão perguntando como é que o senhor, sendo pobre, o senhor era pobre, nunca foi de família rica, não recebeu uma herança bilionária de um pai bilionário. Como é que em tão pouco tempo o senhor construiu um patrimônio que sabemos, isso é o que nós sabemos, de 43 milhões de reais em um país de assalariado, em um país de uma inflação desgraçada e em um país ao qual também o senhor recebe um mísero salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo mísero, perto do que ganha o povo brasileiro. Porque, na verdade, um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se comparar a salário de empreendedores, de empresário, a patrimônio de construtores de riqueza, de empregadores, de geradores de emprego, de geradores de riqueza. Não dá para comparar. Uma coisa é um empresário crescer exponencialmente, porque ele é um gerador de riqueza, um estrategista. O céu para ele é o limite. O cara não tem teto. Agora, um assalariado pode ser do Supremo, tem teto. Como que explica isso? Esta informação, inclusive, estão dizendo que é uma informação que irrita os poderosos da toga, porque é a famosa informação vazada. É a informação que chega na imprensa, chega aos ouvidos do povo, do nada, os caras acham que ninguém sabe e na cola deles tem um inimigo tenebroso e esse cara conseguiu a façanha de conseguir como inimigo simplesmente os Estados Unidos da América, o dono da Rumble, que é um dos maiores acionistas e patrocinadores e foi patrocinadores do presidente americano Donald Trump e do homem mais poderoso do mundo, que é o Elon Musk. Vou falar uma coisa para você, Xandão tá no bico do uruba. Coloca para mim aqui os teus comentários, o que você pensa de tudo isso. E nós voltamos, claro, daqui a pouco com muito mais informação para você. Até já. Bom, gente, vamos nós aqui improvisando como dá, né? Eu não queria de maneira nenhuma estar na pele do senhor ministro Alexandre de Moraes para poder ter que explicar a partir de agora, não só para a justiça brasileira, mas também para a justiça americana. Os americanos são implacáveis, gente. Não mexa com esse povo, não mexa com Trump. Não mexa com Trump. O Xandão vai ter que explicar agora de onde ele tirou 43 milhões de reais em patrimônio. Isso, gente, 43 milhões de reais é dinheiro de pinga para tudo que aconteceu no Brasil. Mas já serve para dar uma assustada no camarada e falar para ele o seguinte, ó, nós sabemos de coisa
que você não tem ideia. O cerco está se fechando e o que parecia ser apenas uma teoria conspiratória dos patriotas brasileiros agora ganha contornos de escândalo internacional. Alexandre de Moraes, o tão conhecido poderoso do Supremo Tribunal, inquestionável, onde ninguém podia falar absolutamente nada, ele, inclusive, também é ex-presidente do TSE, está no centro de uma bomba que explodiu, e não é aqui no Brasil não, querido. Explodiu nos Estados Unidos da América. Rodrigo, explica para nós aí. Estou explicando, mas você precisa dar o seu like, você tem que comentar, você tem que compartilhar. A gente está se esforçando aqui para poder pegar essas matérias, porque são matérias que estão explodindo lá nos Estados Unidos e nós estamos atualizando aqui para você. Então não é em qualquer canal que você vai ouvir isso. Por isso que você deve dar o seu like, comentar e mostrar para o YouTube que esse canal ele é importante para você. Dessa forma o YouTube sempre estará indicando os conteúdos nossos aqui para você, porque são bombásticos. Gente, isso aqui é um escândalo. É um escândalo. O Xandão está no centro de uma bomba que explodiu, queridos, nos Estados Unidos da América. Estou lendo aqui, fiz aqui um resumo, então preste muita atenção. As autoridades americanas jogaram tudo no ventilador. E claro, as revelações são de tirar o fôlego. Um suposto esquema relacionado ao TSE brasileiro em solo americano e um patrimônio misterioso na bagatela de 43 milhões de dólares, decisões judiciais que podem ter ultrapassado todas as linhas da sabedoria de um homem e mostra que foi pego pela ganância, atropelando por si só, até vai rimar, hein, a soberania nacional. E é o seguinte, prepare-se porque o que vem a seguir é um soco no estômago da esquerda brasileira e seus aliados globalistas. Sim, o Xandão virou um problema para o sistema. Ele parece ter deixado muito lastro, né? Estava tão preocupado, né, em prejudicar as pessoas que não se deu conta que precisava se proteger um pouquinho. Então, para o sistema, isso é péssimo. E ele está mexendo com muita gente grande. Ou há muita gente grande envolvida nessa lambança toda. Tudo começou com denúncias que ecoaram nas redes sociais e nos corredores também do Congresso Nacional. Parlamentares de direita como Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, por exemplo, há meses vem alertando que Moraes estaria usando sua influência para estender os tentáculos do Tribunal Eleitoral às fronteiras brasileiras. Agora, posts recentes no X apontam para uma suposta operação que foram interferidas diretamente, gente, em plataformas sediadas lá nos Estados Unidos, como X e Rumble. Então, o problema foi mexer com entidades americanas. Pelo que eu estou entendendo, não é aqui no Brasil, não. Parece que o negócio, o buraco é mais embaixo do que nós estamos entendendo. Mas vamos lá. Moraes acha que pode mandar no Brasil e no mundo, e a justiça americana não vai engolir isso calado. Disparou um usuário identificado como apoiador do ex-presidente Bolsonaro em um post amplamente compartilhado nas redes sociais hoje, e que este post ele veio engatilhando, inclusive, até chegar na origem dessas matérias publicadas nos Estados Unidos. Ou seja, o camarada foi lá, publicou, compartilhou, né, no post americano, e aí a plataforma, o seu algoritmo começou a mostrar essa notícia para a brasileirada. E ainda não virou notícia, claro, no conglomerado consórcio de veículos de imprensa, porque não interessa para essa cambada falar do seu rei, né? O rei está caindo, vai falar o que dele? Gente que está no jogo, fontes ligadas à direita, afirmam que o Tribunal Brasileiro, que toma conta das eleições aqui, sob comando de Moraes, teria montado uma estrutura clandestina para monitorar e censurar vozes conservadoras brasileiras que se refugiaram nos Estados Unidos.
após a repressão, por exemplo, do dia 8 de janeiro. E qual que é o problema de ter mexido com esses brasileiros? Esses brasileiros são brasileiros aqui, mas são refugiados nos Estados Unidos, são protegidos pela lei americana. E um deles, por exemplo, vou falar de só um aqui, que teve todas as suas contas bloqueadas, todo o seu dinheiro congelado, todas as suas contas derrubadas, tem pedido, inclusive, de prisão contra ele aqui, enfrenta um câncer hoje, e ele fez uma mobilização na internet agora recentemente, e essa mobilização na internet também foi alvo de uma operação de bloqueio financeiro, uma baita de uma covardia. Estou falando do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino, gente, é cidadão americano. E para os Estados Unidos, se é cidadão americano, não mexa com cidadão americano. E olha que coisa interessante, tocou em alguns, entre aspas, pequeninos, e se tornou uma verdadeira bola de neve, uma verdadeira guerra contra o Xandão, porque os americanos estão dizendo o seguinte: olha, se está tendo a cara de pau e a ousadia de tocar num cidadão americano, ainda que seja um brasileiro naturalizado, significa que esse cara está dando a mínima para nós, o povo americano, e nós vamos mostrar para ele que com o americano não se mexe, ainda mais utilizando de mecanismos de um outro país, no caso eles falando de lá para cá, o Brasil, para interferir aqui dentro dos Estados Unidos. Aí para nós é um crime gravíssimo. E quando tudo isso começa a explodir, tudo isso começa a acontecer, o que é que vem à tona? Segura aí, meu querido. 43 milhões de reais. Estou tentando organizar para você aqui tudo que está saindo, porque é muita informação. Sim, o escândalo não para por aí. Uma bomba ainda maior caiu como um raio. O patrimônio estimado do nosso querido juiz chega ao impressionante número de 43 milhões de reais e está sob escrutínio. Parlamentares como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, levantaram a leitura em um discurso recente na Câmara, inclusive questionando a origem dessa fortuna. Eu vou repetir para você, uma fortuna. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, e vai até inteirar 43 milhões de reais, 43 milhões de reais que foram levantados em um espaço de tempo curto, que não condiz com, por exemplo, enriquecimento exponencial de um ministro do Supremo. Porque o ministro do Supremo ganha bem, vive vida de rei perto do que vive um cidadão brasileiro. Mas não se constrói um patrimônio de 43 milhões assim, ó, em míseros anos, vestindo uma toga preta. E isso, gente, uma informação vazada levantou a lebre e está deixando o homem completamente preocupado. Bom, vamos lá. Um juiz que vive de salário público não acumula isso da noite para o dia. Cadê a transparência? Cadê o Ministério Público? Bradou Gustavo Gayer em um vídeo que viralizou também na sua conta no X. A direita brasileira acusa Moraes de enriquecer às custas de decisões que favoreceram interesses obscuros, quiçá internacional, do establishment internacional. E agora os Estados Unidos, que tiveram coragem de entrar na jogada, parece que está tão disposto, tão curioso quanto o próprio povo brasileiro para poder descobrir tudo isso. Bom, a justiça americana entra em cena. O golpe final veio da terra do tio Sam, segundo informações que circulam entre pessoas ali de direita, a justiça americana, né, e também parlamentares republicanos, como Jim Jordan e Rich McCormick, estariam prontos para expor o Moraes como um violador da liberdade de expressão global, porque transcendeu a competência de atuar no seu país e tocou na 5ª e 1ª emenda da Constituição americana. O que isso para eles, gente, olha, para nós, aqui nós estamos acostumados a ver essa turma passando por cima de Constituição,
passando por cima de lei, eles sendo a lei, eles interpretando a lei do jeito que eles querem. Tipo o PGR do Lula e o Paulo Goné. Interpreta do jeito que quer. Como um fanboy do PT, um devedor de favor político. Alguém que chegou onde chegou porque foi nomeado politicamente. Isso é uma verdade. Não chegou por concurso público, por meritocracia, não teve que deitar a cara num livro, passar madrugadas estudando, disputar a vaga dele com milhares de pessoas para poder chegar lá. E aí sim, esse tipo de gente tem liberdade. Mas quando se deve favor político, né? É complicadíssimo. Há uma operação americana não apenas simbólica. Há rumores de que a lei que foi aprovada nos Estados Unidos, usada para punir publicamente os ditadores, aqueles que violam direitos humanos ao redor do mundo, poderia ser aplicada contra Moraes, inclusive trazendo a ele consequências como congelamento de seus bens nos Estados Unidos, proibindo sua entrada no país. Ou seja, a qualquer momento o bicho pode pegar e pode ser anunciado isso daí, mas informações estão sendo vazadas. O xerife do STF vai virar persona não grata em terras livres, ironizou a Bia Kicis em uma live recente, prometendo levar isso até as últimas consequências nas organizações de direitos humanos americanos, dizendo que sim. A Bia Kicis disse assim, tá na hora de voltarmos aos Estados Unidos para poder levar mais informações por eles. Por quê? Porque o sistema não para. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador.
Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Muito obrigado, Mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical.